A jornalista Clara Angélica Porto casou com um cidadão norte-americano no início da década de 70. Migrou para os Estados Unidos da América, organizou uma família, foi mãe de 2 filhos e, na primeira metade dos anos 80, ela se divorciou. Regressou para o Brasil trazendo os filhos e permaneceu aqui. Quando os filhos chegaram à idade de frequentar o ensino médio e ingressar no ensino superior, eles voltaram a viver nos Estados Unidos e ela permaneceu aqui. Fazia viagens regulares para visitá-los, mas no início do século XXI, no ano 2000, final do século XX, no ano 2000, ela resolveu voltar a viver nos Estados Unidos da América. Era o momento em que os filhos estavam concluindo o ensino superior e foi morar na cidade de Nova York. Ali viveu, trabalhou e voltou agora, em 2020, a viver no Brasil, porque entendeu que a sua tarefa nos Estados Unidos da América estava concluída. Nos Estados Unidos da América, vivendo em Nova York, trabalhou como jornalista, tradutora e intérprete. É este período da sua vida que ela nos revela neste vídeo de memórias. Vamos ouvi-la. Você sabe que a primeira vez que eu pisei no palco, eu tinha 3 anos, numa peça fantasia colorida, onde eu fazia só uma como é que se diz quando a pessoa faz uma participação passageira? Uma mesa dançando, vestida de portuguesa, e Gilenilza cantando, é uma casa portuguesa, com certeza. E Chico fazia o papel do Rei Netuno. Então, ele estava vestido de Rei Netuno. E ele vivia me botando no braço, me achava linda, que eu era toda lourinha, com carinha de anjo, né? Aqueles caracóis, os cachinhos lourinhos. E Chico me mimava muito, me botava no colo, me trazia balinha, entendeu? Ele me adorava. E como ele já era um adolescente, né? E eu com 3 anos. Aí, quando eu vi Chico vestido de Netuno, ele veio correndo me pegar no colo para me beijar, e eu comecei a chorar com medo, que eu não reconheci Chico com toda a maquiagem, toda a roupa, né? A roupa de mar, de Rei Netuno, né? Aí ele tem que ficar, é Chico, Clarinha, é Chico, Chico. Aí ele tirou o chapéu, tirou a máscara, eu não sei o que era, se era um chapéu, se era uma máscara. Aí eu reconheci ele, mesmo assim, eu aceitei que ele chegasse perto, mas não aceitei o colo. E é aquela coisa linda, que ele era lindo. Olha, pense num rapaz, num menino bonito, num rapaz lindo. Depois a pessoa engorda, muda, né? Chico era lindo, era uma coisa linda, linda. Ele parecia um príncipe. Só eu e Marcelo visitávamos. Eu só que visitava. Aí um dia eu disse, Marcelo, ela fala tanto de você. Vá ver Carmela. Aí ele foi e passou a ir. Não deixou mais de ir, entendeu? Marcelo me disse uma coisa, Clara, não é fácil estar em volta de Carmelita com você perto, porque ela só tem olhos para você. Ela me adorava. Disse que ela, por anos ensinando na UFS, eu encontrava de vez em quando alguém num barzinho, num lugar, num restaurante, a pessoa dizia, então você que é Clara Angélica. A professora Carmelita Fontes lhe usa como referência nas aulas dela. Aí a minha filha ficou doente, então eu ficava indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Aí eu disse, olha, sabe de uma coisa? Eu vou vir morar aqui. Aí Sacha Marina estava em Nova York, Sacha trabalhando e Marina fazendo residência médica, Marina minha nora, né? E Vanessa estava terminando a faculdade em Massachusetts. Isso era no ano 2000. Aí
Eu tinha 50 anos, né? Aí eu disse, eu vou me mudar. Aí, meu filho, chamei, me informei, peguei uma transportadora internacional, levei meus picuás todos, meus móveis, levei tudo meu. Comprei uma passagem e fui embora para Nova York. Né? Aí Vanessa ainda estava terminando umas coisas lá em Williams College, que é a faculdade que ela fez a faculdade, né? Em psicologia e neurociência. Então, eu fiquei com Sasha e Marina durante um mês. Sasha já tinha alugado um apartamento para mim em Williamsburg, um bairro italiano com muita máfia, muito seguro por causa disso, que onde tem máfia, ladrão não chega. E que era o bairro dos artistas. Era Williamsburg, hoje, é o Village da década de 60 e 70, entendeu? É um bairro de artistas. De repente você vê passar uma modelo famosíssima de bicicleta e bonezinho, entendeu? E muito fotógrafo, muito arquiteto, muito artista. E Sasha disse, minha mãe, eu vou lhe botar lá, porque além dos artistas tem o italiano, então vai passar a procissão na sua porta. Você vai se sentir culturalmente aconchegada, acolhida. E assim foi. Eu morei nesse lugar 14 anos e meio. Aí eu não conseguia me mudar. Todo dia eu ia, visitava o apartamento vazio e chorava. Porque minha bagagem só ia chegar dentro de um mês, né? Aí, devido a esse meu estado, Paulo Novo vinha da França. 2 vezes, ele vinha uma vez, às vezes 2 vezes por mês. Passava 2 semanas comigo, voltava para a França, para Paris, passava 2 semanas, voltava de novo, passar mais 2 semanas, para me dar o aconchego que eu precisava. E eu não conhecia Viva Alma. Tinha Sasha e Marina, Vanessa chegou da faculdade, nos mudamos. No dia que chegou minha bagagem daqui, Paulo estava lá comigo, Vanessa saiu de manhã para trabalhar. Quando chegou de noitinha, encontrou um lar montado, que eu e Paulo montamos minha casa em um dia. Ficou assim, detalhes, algumas caixas com livros, alguns quadros para botar na parede, entendeu? Esperando o homem que ia furar a parede. Mas a casa montada, ela disse, meu Deus, saí deixando um apartamento vazio, só com colchão, e volto e encontro um lar lindo, maravilhoso, né? E assim, aí foi que deu o começo. Inclusive, foi Paulo que me levou pela mão, me mostrando tudo de Nova York, que ele conhecia profundamente. Então, ele fez isso por mim e comigo, de me ajudar naquela transição difícil, tá entendendo? E minha filha já bem melhor, e tudo começando aí. Eu não tinha... Aí eu comecei a procurar trabalho pela internet, porque o dinheiro que eu tinha levado já ia acabar, né? Aí comecei a procurar trabalho pela internet. Eu tinha feito um acerto com Albano, que era o governador da época, para eu servir, para não perder meu emprego aqui, para eu servi-lo por internet. Então, assim, ele me mandava um projeto para traduzir, eu traduzia, mandava para ele de volta, entendeu? Ele queria que eu escrevesse sobre alguma coisa, algum tema de algum trabalho, eu escrevia e mandava, que era para eu ter uma contribuição para justificar o fato de eu continuar funcionária, né, da Secretaria de Comunicação. E eu procurando emprego pela internet. Aí achei um primeiro emprego que foi um jogo, que eles tinham a parte em português desse jogo, que era um jogo de perguntas e respostas, trivia, chama trivia aqui, é cultura inútil, né? Aí eu tinha as enciclopédias, tinha Delta Larousse, tinha aquela outra famosa que foi organizada pela mesma pessoa da Delta, esqueci o nome agora. Então, eu pesquisava nas enciclopédias e tinha o que eu sabia. Por exemplo, uma vez eu perguntei qual foi a cantora que jogou uma coleção de jazz e blues pela janela do apartamento, na Vieira Soto.
que pertencia ao namorado com quem ela tinha brigado, Elis Regina, sabe? Aí eu botava Elis Regina, Nara Leão, não sei o que, entendeu? E muita coisa da Delta Larousse, da outra enciclopédia, porque tinha tudo que ser relacionado ao Brasil. Eu fazia parte do Brasil do jogo. Não ganhava muito, mas dava para me sustentar, entendeu? Assim, pagar as contas. Pagava as contas e ficava com $50 na bolsa, entendeu? Mas tinha meu filho, que estava muito bem, e dava os presentes, né? Minha mãe está precisando de uma televisão melhor, e trazia, tá entendendo? E foi assim o meu começo lá. Aí eu descobri um jornal chamado The Brazilians Newspaper. Aí fui atrás da história do jornal e tinha sido o primeiro jornal brasileiro nos Estados Unidos. Era um jornal bilíngue, metade em português, metade em inglês, e eram metades independentes, não era uma tradução da outra, não. Era uma metade dirigida cultural e politicamente ao público brasileiro e uma metade dirigida ao público americano. Aí eu fiquei interessada, eu disse, como é que eu vou chegar lá para me apresentar? Mas aí tinha também uma vaga naquele jornal Wall Street, né? The Wall Street Paper. Aí eu apliquei para a vaga no Wall Street Paper para ficar fazendo as notícias do Brasil, mas era aquele jornalismo, só notícias curtas, sabe? Acontecendo isso no Brasil, o valor do dólar. Aí eu achei aquilo tão... que eu ia ficar deprimida, entendeu? Mas era, ao mesmo tempo, era uma porta para entrar no jornalismo americano mesmo, no Wall Street, né? Aí fui no The Brazilians, liguei, marquei com o diretor-geral, marcamos uma entrevista, eu fui lá e me apresentei, levei meu currículo, ele se apaixonou pelo meu currículo e se apaixonou por mim. Aí ele disse, eu não posso lhe contratar agora, mas quero que você me colabore como freelancer. E assim que eu puder lhe contratar, que eu convenci o dono do jornal, que era João de Matos, o brasileiro mais rico de Nova York, né, que é dono do Brazilian Day. Assim que eu convenci João a investir em você, eu lhe trago para cá. E me arrumou um emprego como assistente do presidente de uma ONG, sabe, de imigrantes. Aí eu comecei a trabalhar nessa ONG como assistente do presidente, me tornei o braço direito dele em 2 semanas, que cuidava de tudo, sabe, dele. E aí ele ficou com a vida mais fácil, né? Aí, enquanto isso, Adilberto lutando junto a João. Aí, quando tinha um evento, ele me levava, e eu ia, ele e João, para João se impressionar comigo, né? Até que João permitiu a Adilberto fazer aquele custo, né, de mim. Aí eu saí da Fundação Internacional dos Imigrantes, que hoje não existe mais, e fui para o jornal The Brazilians. No jornal The Brazilians, eu já entrei como editora da seção em inglês, que eles faziam com muita dificuldade, porque muitos brasileiros lá têm inglês deficiente, e era muita coisa copiada da internet, entendeu? Que até eles corriam risco do autor descobrir e eles, né, pagarem uma fortuna, né? Aí eu fiquei fazendo a seção em inglês do jornal como editora. Aí eu não gostava da maneira como o diagramador diagramava, que eu fazia coisas lindas e imaginava como estaria na página. Aí aprendi a diagramar, sabe, no meu computador. Eu já entregava a seção em inglês toda diagramada, o layout todo meu. E pronto. E aí, como eu tinha também experiência de vendas, que eu vendia o jornal O Quê, vendia meus programas de televisão, João de Matos me propôs eu vender o Brazilian Day, porque o Brazilian Day nunca tinha sido vendido. O merchandising do Brazilian Day, entendeu? Era só aquele acerto com a Globo e João desembolsava os dinheiros todos, né? Aí eu disse, eu aceitei o desafio e disse, eu quero. Mas nunca ganhei dinheiro com isso, que todo ano ele ia me dar 20% do que eu levantava e nunca me deu, dizia, nunca sobrava dinheiro.
porque os homens são assim, principalmente com as mulheres, né? Se valoriza menos. Agora, um evento que nunca tinha captado um tostão, eu captava 150, 160 mil dólares todo ano em dinheiro e uns 400 em passagens aéreas. Então, nos 9 anos que passei lá, eu devo ter captado para lá de $1 milhão. E agora, ele me dava todo ano uma passagem para o Brasil, eu vinha todo ano, não sei se você lembra, dizia assim, João, você não me dá minha comissão do Brazilian Day, nunca arrecadou um tostão em Brazilian Day. E como é que você me dá uma passagem econômica? Ele ria e saía, sabe? Então, mas foi assim, apesar da exploração, não só foi um trabalho que eu adorei fazer, porque eu adoro meu jornalismo, como eu lhe disse, trabalho para mim nunca eu senti que era um peso, eu nunca senti que era trabalho, porque eu vivi dos meus prazeres, dos talentos que Deus me deu. Então, quando você exercita o seu prazer, você não sente que está trabalhando. É por isso que você passa 10 horas aí estudando, lendo, fazendo suas coisas, e você não sente que está trabalhando. Você diz, eu estou aqui trabalhando. Mas, na realidade, você tinha que dizer, eu estou aqui tendo o meu prazer, exercitando os meus talentos. Porque, se fosse de graça, você ainda assim o faria. Então, eu sempre tive que trabalhar muito, que eu fui arrimo de família, né, a partir dos 5 e 7 anos dos meus filhos, quando eu me separei. Nunca meu marido me deu pensão alimentícia para os meninos, que era uma maneira de se vingar do fato de eu ter vindo morar no Brasil. E eu fui arrimo, eu era, apesar de ter sido casada com todas as pompas de princesa, com um príncipe também, né? De uma família semi-nobre, uma família nobre, né? Todo mundo de Harvard, né? Eu, na realidade, vivi como uma mãe solteira, entendeu? E as pessoas em Aracaju não aceitavam isso. Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma senhora muito bonita, muito elegante, que tinha sido esposa de um prefeito de muitos anos em Aracaju, no supermercado. Ela disse, Clara Angélica, você veio ao supermercado? Aí eu olhei para ela e disse, eu sou mãe de família. Ela disse, mas eu achei que você não fazia essas coisas. Eu digo, eu mudei fralda, eu dei peito, eu pari. Eu sou dona de casa, eu sou ótima cozinheira, eu bordo, eu faço crochê, tricô. Porque as pessoas só viam a Clara Angélica da televisão, do jornal, cantando nos palcos, fazendo no arte com Marinho Neto, e não via que existia uma dona de casa e mãe de família, que, na realidade, a gente já falou isso, era a minha atividade número 1 e acima de tudo e de todos, né? Então, aí eu fiquei no The Brazilians esses anos todos, retomando o rumo, e aí eu ganhava tão pouco, Jorge, que todo mês sobrava mês no fim do dinheiro, entendeu? Apesar da importância do meu papel naquele jornal e no Brazilian Day, né? E agora, assim, eu ganhava ingressos do Metropolitan Opera, todos os shows brasileiros eu tinha ingresso, todos os eventos do consulado eu era convidada, inclusive os eventos fechados de honra. Eu tinha todas as honrarias e privilégios que um jornalista de destaque sempre tem, mas não tinha o dinheiro, tá entendendo? Então, eu descobri, me procuravam muito para tradução, eu descobri que tradução era um campo, e eu descobri que se eu me dedicasse integralmente àquilo, que eu iria ganhar mais e viver melhor. Então, com o coração sangrando, eu deixei o The Brazilians, que não dava para conjugar as duas coisas, né? Deixei o The Brazilians e fui traduzir. Aí eu passei aquela transição até ter uma clientela, né? Então, eu tinha um dinheirinho guardado, né? E fiquei vivendo daquilo até estabelecer a clientela. Mas Deus manda tantos anjos na minha vida
Jorge. Eu já lhe falei dos milagres, né? Ele manda tantos anjos, mais um milagre. Um dia me liga, porque eu escrevi, mandei meu currículo e carta de apresentação e solicitação para mais de 100 empresas de tradução, sabe? Eu trabalhava full time, tempo integral, procurando trabalho. Tá entendendo? Ali era uma disciplina. 8 horas eu sentava, levantava, fazia uma coisinha, outra, voltava, só encerrava 5 horas. Entendeu? Mandando carta de apresentação que eu adaptava de uma empresa para outra, dependendo do enfoque, entendeu? Mas que era uma carta que eu já tinha padrão, eu só mudava algumas coisas, e mandando o meu currículo. E como eu tinha feito muita tradução para o banco, para João Alves, principalmente. João Alves, eu traduzi várias coisas que ele mandava para o Banco Mundial. Ele só acreditava na minha tradução. E então eu tinha essa experiência para mostrar. E as traduções que eu tinha feito no jornal, que o jornal era um ponto de encontro da comunidade brasileira, entendeu? A redação. Então me apresentou a muitas pessoas, a muitas coisas. Aí o primeiro telefonema que eu recebi, meu primeiro cliente, a empresa se chamava Link Translations. Eu agora estou fazendo um trabalho para eles, Link Translations. Me ligou dizendo que tinha uma celebridade brasileira que ia fazer o lançamento de uma marca e que precisava de um intérprete, inclusive uma intérprete simultânea para um vídeo que ele ia gravar, que embora ele falasse inglês, ele queria fazer tudo em português, com a tradução simultânea, né? Não simultânea, a tradução ele dizia e eu dizia, sabe? Porque ele achava que ele podia se expressar melhor dessa maneira. Então, me contrataram das 9 às 5 da tarde para passar o dia com essa pessoa, que era uma expressão mundial, uma celebridade mundial brasileira. Sabe quem era? Pelé. Há muitos anos atrás, ele ainda estava bem, ainda paquerava muito. E estava lançando uma grife que ia ter a Copa do Mundo, lembra? Alguns anos atrás ia ter uma Copa do Mundo e ele ia lançar essa grife nessa Copa do Mundo, entendeu? Ia ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil, que ele queria lançar aqui também, nem sei se fez, mas eu acompanhei Pelé o dia inteiro, ficamos assim, íntimos, foi um dia inteiro. Eu achei um homem maravilhoso. Depois aí as posições políticas de Pelé me deixam muito assim, mas ele é um homem de muita sensibilidade, sabe? De muita inteligência. E ele deu um depoimento quando ele falou sobre o pai, para eu fazer a tradução daquilo. Foi um momento tão bonito, porque eu tinha que falar na primeira pessoa, como se fosse Pelé falando, sabe? Aí eu incorporei a personagem Pelé e falando do pai dele. Toda a emoção que ele botou, eu botei também. Aí ele disse, eu nunca vi ninguém fazer nada igual. Eu disse, é porque eu sou também atriz. Ele disse, não, foi uma coisa muito além disso. Eu disse, porque eu lhe incorporei a emoção que você tinha, né? Aí aquilo fez com que pesasse no meu currículo, entendeu? No meu currículo de tradutora. Aí todas aquelas 100 e tantas empresas que eu tinha mandado meu currículo, eu mandei o currículo adicionando o dia com Pelé. Pronto, aí começou a chover. Daqui a pouco eu já estava ganhando o dobro do que eu ganhava no jornal The Brazilians, que era o que eu queria. Eu não queria dinheiro, eu nunca fiz questão de dinheiro. Mas o que eu gosto é ter conforto. Entendeu? É a televisão quebrar, sair, poder comprar uma outra sem chorar, sem passar 6 meses juntando dinheiro. Entendeu? Não ter prestação. Eu não gosto de ter prestação, eu gosto de comprar à vista. Eu não nasci para ser rica por isso, a não ser que eu tivesse sido herdeira, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que não gosta de me preocupar com finanças. Então, eu gosto de ter o suficiente para ter conforto
e estabilidade, não ter que me preocupar para dar angústia financeira, entendeu? Eu gosto de ter o dinheiro que eu vou gastar no supermercado, o dinheiro do luxinho, um vestido novo, que agora nem precisa, né? A gente não sai. Mas eu não faço, entendeu? Eu fui comprar um carro aqui, comprei um Ford Ka. Agora, por quê? Porque eu queria zero. Então, eu achei melhor comprar um Ford Ka zero, que era uma prestação menor, do que comprar um carro que faça vista e que não fosse zero para ter, porque eu não compro, eu quero, podia ser até uma carruagem, uma carroça, sabe? Uma charrete. O que eu quero é que me locomova, entendeu? Aí eu comprei um carro popular, que adoro, ele é todo pretinho, porque era o mais barato. Então, na realidade, apesar de ser uma pessoa extremamente complexa e sofisticada, eu também sou uma pessoa extremamente simples, entendeu? Aí pronto, foi essa minha vida lá. Aí foi quando a Vanessa noivou, né? Quer dizer, na realidade chama-se namorido, porque mora junto tudo, tem um anel de noivado, está esperando acabar a pandemia para se casarem no Marrocos, né? Porque o pai dele não pode mais viajar. E aí eu vi Vanessa assim, sabe? Finalmente se apaixonou por alguém com vontade de ficar, porque todos os noivados ela terminava, né? Cortejadíssima, mas todos ela terminava. Finalmente ela encontrou um que a completava também espiritualmente, porque se fosse ateu ela acabava terminando o noivado, porque ela é muito espiritual, reza, viu? Ali reza. E é o conjunto de religiões, porque é Jesus Cristo, Nossa Senhora, é Buda, são os gurus indianos, ela junta tudo em um só. É candomblé, junta tudo em um só, o que eu acho sabedoria, porque todas as religiões levam a um só caminho. A força primeira criadora, que a gente chama de Deus, né? Que na realidade é a energia primeira geradora de tudo, né? Eu vou mais pelo lado quântico. Então, ela finalmente... Aí eu vi Vanessa estabilizada, estabelecida, ela é uma grande terapeuta, com PhD, mestrado, PhD, grande terapeuta. Sasha, um cientista renomado internacionalmente, cientista de high-tech, de computação, né? Cientista do abominável mundo novo que está virando a esquina, né? E ele tem a própria empresa que ele cofundou, e ele é sócio e é presidente de tecnologia da empresa Casisto, com K. Você devia até olhar. E eles trabalham com tecnologia para instituições financeiras, entendeu? E corporações. Se faz tudo. Tem um robô chamado Kai, que faz tudo, e já tem outro que já foi criado. Agora a empresa já cresceu, já se tornou uma multinacional, e Sasha contrata gênios, mas a princípio o gênio era só ele, entendeu? Então ele fez tudo, começaram a vender. Quando eles foram vender em Singapura, o dono do banco ficou tão encantado que se tornou cliente e investiu $1 milhão na empresa. Aí eu disse, meu filho, como se foi de Singapura? Vendi e trouxe $1 milhão de investimento para Casisto. Então, quer dizer, os filhos bem, né? E eu já sentia muitas dores no corpo, no inverno, são 7 a 8 meses de inverno, né, Jorge? Então eu disse, Sasha, eu vivo com dor. Entendeu? Acordo de manhã com o corpo dolorido, aí vai, faz yoga, melhora um pouquinho, vai, faz acupuntura, melhora um pouquinho, mas eu digo que eu preciso respirar lítio todos os dias, né? Respirar lítio todos os dias, tomar banho de mar, dar mergulhos curadores, eu preciso voltar para a minha terra de origem, que eu me sinto... Eu tenho uma raiz tão forte, tão sólida e tão linda em Aracaju, Jorge, que Aracaju, para mim, é curadora, entendeu? A outra cidade que me dá essa sensação é o Rio de Janeiro, que eu ia muito, né? Por causa do meu irmão, de minha Dinda,
Quando eu desço no Rio de Janeiro, pelo Santos Dumont, que sinto o cheiro do Rio de Janeiro, já se opera um processo fisiológico em mim, de melhora imediata, entendeu? Então, aí eu me mudei para cá e vim, só que cheguei em plena... Eu cheguei aqui no dia que fechou tudo, né? Aí, pronto, montei casa, hoje eu estou de casa montada, jardim plantado. Vanessa está aqui, que veio trabalhar um mês aqui, já que ela trabalha por videoconferência. Ela atende os pacientes aqui, veio passar um mês comigo para me trazer uma alegria, porque meus filhos acharam que a labirintite que eu tive era muito emocional, da saudade que eu sinto. Uhum. Então, e assim, confinada, porque se não tivesse confinada, a gente tinha aquele almoço com o Jackson, né? Claro. Uma vez por semana, de repente a gente podia até fazer outros grupinhos, como o meu grupinho com o pessoal da música, né? Mas nesse confinamento você fica muito só, né? Eu me enchi botando meus bichinhos na casa e fazendo meu jardim.